No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, bem-vindos a esta edição do Verbo Online. Você vai acompanhar comigo os principais fatos das nossas igrejas e ministério que viraram notícia em nosso portal e também acompanhar uma entrevista bem agradável com o nosso entrevistado de hoje. Então se prepare, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de hoje vai começar por Natal, no Rio Grande do Norte, onde a Igreja Verbo da Vida no Alecrim, liderada pelo pastor Beto e Lucerna Palhano, retomaram a programação das manhãs de discipulado sob a responsabilidade do Departamento Conectar. A proposta do treinamento oferecido é atuar em várias áreas importantes para fortalecer os membros da igreja local. O curso inicia com uma matéria extra chamada O Novo Nascimento, que, segundo Lucerna Palhano, surgiu após ela identificar que alguns dos membros chegavam à sala de aula sem ter confessado Jesus como Senhor e Salvador. Ainda segundo Lucerna, esta ação promoveu a salvação de muitos alunos, além de prepará-los para a aula O Batismo. Desde a retomada em 2023, já passaram pelo discipulado 310 alunos. Assim, com tanto a celebrar, este mês foi realizada a formatura da turma 4 com 72 alunos. Que maravilha, né? As boas notícias também chegaram a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Lá, a igreja local recebeu uma unidade do Centro de Cura. Por conta disso, o coordenador do Centro de Cura do Ministério Verbo da Vida, Rafael Frota, esteve no local e realizou um treinamento teórico e prático para os voluntários. Júnior Mário, diretor da unidade lá em Ponta Porã, esteve presente e participou do treinamento. Ao todo, 67 pessoas foram capacitadas e, entre elas, 18 que estavam enfermas experimentaram o poder curador de Deus. Agora vamos à Europa, onde a Conferência de Mulheres reuniu cerca de 300 participantes. O evento, promovido pela supervisão do Ministério no continente europeu, o pastor Gleison e Marina Cabral, ocorreu na Igreja Verbo da Vida em Leiria, Portugal. Focado no tema identidade, as ministrações edificaram as participantes em diversos aspectos da feminilidade. Acesse o nosso portal e confira a cobertura completa do evento. A gente encerra nosso giro com as novidades da igreja em Araripina, lá em Pernambuco. Essa cidade linda, cercada pela Serra do Araripe, onde o farol do Verbo da Vida está brilhando muito. Tanto é que a 9ª edição do acampamento Dunamis foi um sucesso. Foram dias em um ambiente cheio de unção, em que os irmãos presentes receberam muitas instruções divinas para seguir uma vida de honra, de obediência e com muita alegria. No Verbo Online de hoje, a gente recebe o pastor Marcos Honório Júnior. Ele também é professor das nossas escolas Rema e um grande estudioso da palavra. Olá, Marcos, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, minha querida Graça e a Paz, uma honra estar aqui, uma honra participar do Verbo Online, poder falar aí com essa audiência tão maravilhosa do nosso ministério. Marcos, eu gostaria, para a gente iniciar essa conversa, eu queria saber um pouco como começou o seu ministério, né? O que é que motivou o estudo e o ensino da palavra? Bom, a primeira maior influência na minha vida foi meu pai, né? Sim. O pastor Marcos Honório, de verdade. Sim. Que é supervisor do ministério e hoje está morando aqui em Campina Grande. Ele foi minha grande influência. Mas, na verdade, eu nasci num lar cristão, evangélico, né? Sou crente, eu brinco desde antes de nascer. Mas eu... desde muito cedo eu comecei a gostar de música, comecei a gostar de tocar. Eu tinha um tio não tenho um tio que foi uma grande influência nessa área da música para mim. Eu queria tocar, eu comecei a tocar violão, contrabaixo e comecei a tocar na igreja. Como muitos bons músicos começaram na igreja. Eu não virei bom músico. Sim. Comecei na igreja. Chegou a ser ministro de louvor também? Anos, né? Passei a adolescência toda, início da juventude no Ministério de Música. Também conheci minha esposa nessa função. Ela também era... Virgínia é do Ministério de Música até hoje. Sim. Ela participa lá na igreja até hoje. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha próximo dos 18, 19 anos,
a vida inteira servindo no louvor, e como filho de pastor, estava em todos os cultos, não faltava. Mas eu estava achando, você vê como é antigo isso, o pessoal do louvor meio relaxado com as coisas, não faltando ensaio, não se dedicando. E aí comecei a coisa mais inusitada. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma pregação para esse pessoal ficar mais dedicado. Sim. Então, o que eu queria era tornar o pessoal do grupo de música, de louvor, mais dedicado. Eu falei, eu vou pegar uns livros para estudar. E aí eu catei uns 6 livros do meu pai para fazer uma pregação. Sim. Dentre eles tinha o livro Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan. E aí, lendo esse livro, eu falei, rapaz, eu não posso ser outra coisa. Esse livro fala sobre você descobrir seu chamado, sobre você perseguir o seu chamado. E aí eu falei, cara, eu sou isso aqui, eu sou pregador, eu não sou músico, eu não vou viver para tocar e para cantar, eu vou viver para pregar o evangelho. E aí, instintivamente, eu sei que o pessoal se surpreende com isso, eu nunca fui estudioso, eu nunca fui dedicado, eu sempre fui um aluno 6. Sim. Estudava assim, na época da prova, com a anotação dos outros, porque nem copiar na escola eu copiava. Mas quando eu li esse livro do irmão Hegel, eu descobri uma paixão pelo evangelho. E aí eu comecei a ler desesperadamente os livros do irmão Hegel e o Novo Testamento. Nesse ano, eu tinha passado no vestibular, só que eu passei para o 2º semestre. Como eu passei para federal, meu pai não obrigou a trabalhar, porque eu passei para federal, então, né? E aí eu passei 6 meses de sabático, né? Terminei o colégio, ia começar no meio do ano só a faculdade, então foram 6 meses em casa. Eu li o Novo Testamento 3 vezes e 25 livros do irmão Hegel nesse período. Tudo que não leu na escola, tudo que... Pelo menos. Nesse período. E aí eu descobri essa paixão, né? Nessa época, eu pegava os livros do meu pai e comecei a tirar dúvidas com ele. O Rema estava chegando lá no Rio de Janeiro. Isso, a primeira turma foi em 99, foi exatamente isso. E aí eu comecei a interagir muito com os professores e ficar o tempo todo. Um professor foi morar na minha casa, ele não está mais no nosso ministério, Nathan Rufino, e ele é um grande mestre da palavra de Deus, ele foi uma imensa influência na minha vida. E aí eu não parei mais, e eu descobri essa paixão pelos livros e fui. E aí estou há 20 anos fazendo isso. Agora, como um pastor, né, você está à frente da Igreja Verbo da Vida, em Goiânia. Então, como é que tem sido essa experiência, Marcos? Quais os grandes desafios que você tem encontrado nessa liderança pastoral, exercendo a liderança pastoral? Bom, eu tive uma experiência de pastoreio ainda no Rio de Janeiro, né? Eu assumi a igreja que meu pai fundou lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, a igreja que hoje é pastoreada pelo pastor Calchante lá. E foi uma experiência muito dura. Eu era muito novo, eu e Virginia, a gente não tinha 1 ano de casado quando a gente assumiu a igreja. Sim. Não aconselho isso pra ninguém, gente, não faça isso com recém-casados. A igreja não vivia um bom momento e a gente assumiu, a igreja se levantou pela graça de Deus, assim. Mas ficou pesado, a gente ficou 8 anos, a gente não tinha ferramenta, não tinha experiência suficiente para isso. E, por outro lado, o Ministério do Ensino frutificava. Sim. Eu dava muita aula no Rema, as minhas aulas eram muito comentadas, eu amava ensinar. Quando tinha que resolver problema doutrinário, eu era chamado para as coisas, mas para resolver os problemas da igreja, eu fazia de tudo para fugir. E aí eu comecei a despontar e pensar na possibilidade da itinerância. E aí entrei no Ministério Itinerante. Fiquei 1 ano e meio 100% itinerante, morando agora em Belo Horizonte, não mais no Rio de Janeiro. E aí foi quando o Ministério me convidou para vir compor a coordenação doutrinária. E aí eu entrei de cabeça no Ministério do Ensino. Só que, estando aqui, fiquei 7 anos, 6 anos e meio aqui, 7 anos. Eu comecei a sentir falta de algumas coisas. Eu não admitia para mim jamais que voltaria a pastorear, porque tinha sido uma experiência ruim, mas eu comecei a sentir falta de discipulado direto. Sim. Eu sabia que eu era uma influência grande, mas eu não influenciava ninguém diretamente. Sim. Eu não ensinava, a não ser na sala de aula, mas assim não era uma formação, né? Eu participava da formação, mas eu não formava as pessoas. Eu sentia falta do sentimento de família, né? E acredite se quiser,
Na coordenação doutrinária, eu não tinha problema para resolver. Eu não tinha questão. O que é muito bom, né? É maravilhoso. Eu não tinha dramas, questões, eu não me envolvia em situações para resolver, e eu sentia falta dessas três coisas. Mas eu jamais admitiria que eu queria pastorear. Até um dia que eu fiz uma conta muito simples. Olha, que ministério encaixa assim, com solução de problemas, discipulado direto e uma relação familiar? Pastoreio. Só pode ser o pastoreio. Só tem um ministério que encaixa, né, com isso. E foi quando eu admiti para mim que eu gostaria de voltar a pastorear. E eu admiti isso para mim a primeira vez quando eu estava fazendo um evento em Goiânia. Estava eu e Marcos Freire lá na igreja da Vida de Goiânia. Pastor Andrei estava lá ainda. E eu fiquei, cara, eu gostaria de voltar a pastorear. E ainda pensei assim, cara, ia ser massa pastorear aqui em Goiânia, essa cidade é tão boa, né? Aí no mesmo momento eu falei, meu Deus, eu tô querendo roubar a igreja do meu amigo. Eu tô cobiçando a igreja do Andrei. Jesus, não é isso, Senhor. Me arrependi. Fui contar pro Andrei. Falei, Andrei, cara, deixa eu te falar, porque eu quero ficar em paz no meu coração. Mas eu acho que eu vou voltar a pastorear. Eu gostaria de pastorear aqui em Goiânia. Claro que eu não estava falando da igreja dele, né? Mas da cidade, que é muito boa. E aí, a gente tem uma boa amizade. Falei, não, cara, tá tudo bem. Vai ser uma bênção se um dia você vier pra cá ajudar a gente aqui. Falei, cara, beleza. Bom, naquele ano, que era 2019, eu e Virgínia, no final do ano, a gente decidiu conversar com o Guto. Sim. E aí, em janeiro de 2020, a gente veio conversar. E eu já tinha insinuado para ele algumas coisas no início de 2019. Ele meio que não me deu muito ouvido. Mas quando eu vim de novo, e agora com Virgínia, eu falei, não, tem alguma coisa aí. E aí, a gente teve algumas conversas. Em início de março de 2020, eu combinei com ele que eu ia terminar o ano de 2020 aqui, ajudando o Thiago, que estava assumindo a igreja certa. Sim. Mas se ele não tivesse nenhuma direção específica, eu queria ir com Virgínia para Goiânia para começar um trabalho. Em março de 2020, exatamente quando fechou tudo na pandemia. E aí surgiu a percepção do ministério da necessidade de uma transição lá na igreja de Goiânia. E aí o Guto falou, você quer? Eu falei assim, eu nem tenho direito de não, né? Fui eu que pedi, né? E aí ele apresentou pra gente assumir a igreja. Andrei e Bárbara iriam sair e foram para Curitiba e agora estão pastoreando outra igreja lá em Londrina. E a gente, Virgínia, assumiria Goiânia. Bom, assumiram a igreja no meio da pandemia. A gente fez o curso de transição online. Eu estava aqui em Campina Grande, eu assumi a igreja em Goiânia pelo Zoom. Foi um desafio imenso, um desafio gigantesco. Mas eu digo que a pandemia, eu não fazia ideia que os maiores desafios ainda estavam por vir. Eu lembro quando eu cheguei em Goiânia, uns 3 ou 4 meses que a gente estava lá, eu cheguei da igreja em casa. Quando eu entrei em casa, eu entrei, aí nessa época a Juliana, minha irmã, estava morando na minha casa, que ela foi também para Goiânia, e ajudando na igreja, e Virgínia, e eu entrei em casa, a Juliana e Virgínia me bombardearam assim, com uns 5 ou 6 coisas, sem nem falar boa tarde. Tem que fazer isso, deu esse problema, não sei quem, fulano tá querendo falar com você, sei o que. Aí eu parei e falei assim, meu Deus, que saudade do tempo. Minha única preocupação era se você estava em Gálatas ou em Filipenses. Não teria problema, arrumou um monte. Mas, e aí já entrando na segunda parte da pergunta, eu era apaixonado pela cidade de Goiânia, mas eu nunca tinha morado lá. Sim. Eu me dava muito bem com os goianos, mas eu nunca tinha convivido com a cultura goiana. Sim. E eu sou apaixonado por Goiânia e pelos goianos, mas eu precisava ser descoberto por eles. Porque uma coisa é eu ir lá todo ano fazer um evento. Fico 5 dias, faço um evento, é uma bênção. Eu conheço a parte boa deles, eles conhecem a minha parte boa, isso eu no púlpito, né? Eles iam conviver com a minha liderança, agora eu ia descobrir as particularidades dos goianos, lidar com questões culturais. Eu cheguei em Goiânia, nunca tinha reparado isso, mas quando eu comecei a andar, comecei a ver igrejas imensas, gigantescas. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Um monte de igreja boa, né?
E o Senhor começou a tratar, porque Goiânia já foi, aliás, ela já foi 100% evangélica, e ela é, até hoje, a capital brasileira mais evangélica. Interessante. Do Brasil. Mas essa fortaleza evangélica, ela também gerou muita dor, porque um evangelicalismo muito poderoso acaba se envolvendo com a política, com questões financeiras complexas e por aí vai. Até sendo mais predominante, né? Exatamente. Então tem muita história, é muito forte o movimento dos desigrejados, de gente frustrada lá, de gente que se cansou do sistema, igreja e tal. Então, e a gente chega para assumir isso, para conhecer uma cultura. Esse processo de se aculturar, eu acho que é o mais difícil, ainda mais que estava no meio da pandemia. Então ele foi mais lento, porque a gente não convivia com as pessoas. Então entender as características dos goianos, entender como é que eles funcionam, até hoje é difícil, porque eu não sou goiano, né? As minhas demandas, as coisas que são às vezes importantes para mim não são tão importantes para eles, coisas que são muito importantes para eles não são para mim. Você quer ver uma coisa curiosa? Eu estava no minuto da terça e eu vi o Guto falando umas 2 ou 3 vezes uma palavra que eu já estou até com cuidado para falar, porque para goiano isso é um palavrão. Você não pode falar desgraça para goianos, especialmente goianos adultos, mais antigos. Isso é um palavrão horroroso. E eu passei quase 8 anos no Nordeste, que o nordestino fala isso abertamente. Sim. Né? Os goianos que estão me ouvindo agora estão achando que eu estou xingando aqui. Pra gente é natural. É uma palavra muito normal. Sim. E parece uma coisa boba, mas inúmeras vezes eu falei no púlpito, essa desgraça de vida. Aí o pessoal ficava meio assim, e eu vi que perdi o povo, falei palavrão no púlpito. Uma coisa simples que a gente não faz ideia. Sim. Né? Então, esse processo, para mim, realmente foi e é o maior desafio. Você se aculturar é um desafio grande. E assim, nesse sentido, Marcos, essa questão é simples, né? É bem simples assim, mas a forma como a gente se comunica com o outro é bem determinante para os relacionamentos que a gente vai construir, né? Então, assim, quando implica culturas diferentes, né? Principalmente a nossa, que é mais aberta, mais próxima. Uma questão interessante. Eu nasci em São Paulo, fui criado no Rio de Janeiro, morei em Belo Horizonte e vim para cá. Então, eu deveria ser uma pessoa de fácil aculturamento, né? Mas assim, eu cheguei lá com mais de 40 anos, a personalidade mais formada. E tem uma coisa que acontece no Nordeste, que a cultura nordestina, ela é muito forte. Sim. No sentido de linguagem, de forma de tratar, de forma de lidar. Ela é muito forte, as expressões nordestinas são muito fortes. E o que eu descobri? É fácil de assimilar, mas é difícil de deixar. Tudo é muito intenso, né? Falar o nordestinês, é verdade. E aí, eu não sou nordestino, mas eu ainda carrego muitas das expressões que eu aprendi aqui na Paraíba, que eu falei aqui por muito tempo. E como você falou, às vezes, e eu vivi isso, eu ensino isso na minha aula de hermenêutica na escola de ministros, né? Eu, quando morei aqui a primeira vez, quando eu fiz a escola de ministros aqui, um cearense, eu estava trabalhando, e um cearense chegou para mim e falou assim: rebola isso aqui no mato. Eu falei: você é doido, cara? Eu sou crente, bicho, que negócio é de rebola no mato, né? E ele tava mandando jogar o negócio fora. Sim. Né? E dentro do Brasil a gente tem toda essa diversidade cultural, né? Só que o goiano, como o nordestino, ele é muito apaixonado pela própria cultura. Sim. Eu apanhei muito não considerando isso. Eu valorizava muito a cidade, mas eu não carregava as expressões típicas. O goiano não fala bom dia, o goiano fala bom. Sim. Ele não fala vai na paz ou tchau, ele fala com Deus. Com Deus. Então, é meio mineiro, né? É um mineiro um pouco mais caipira, mas mais simpático. O goiano é bem mais simpático, bem mais agradável e tal. Muito emotivo, né? Não é à toa que a música sertaneja é tão forte lá. São maravilhosos, eu sou apaixonado mesmo pela cultura goiana e tal. Mas eu percebi que eu precisava, e estou aprendendo realmente a ser um goiano. Sim. Né? Só falta começar a andar de cinto de cowboy, bota e chapéu, porque
Eles são muito do agro, né? Mas enfim, tô caminhando. E agro é top, agro é pop, agro é tudo. Se falar do agro lá, você vai ser mandado embora, você vai ser extraditado de lá. O agro lá é a fonte. É a essência, né, da economia deles, né? Interessante, Marcos, assim, que você transitou em várias áreas, né? Você passou pelo louvor, pelo pastoreio, pela doutrinária. Aí, olhando para essa questão de louvor, você, na posição de pastor, você avalia, você acompanha o louvor na sua igreja, assim, você tem aquele olhar, eita, isso tá na palavra, isso não tá na palavra. Como é que você vê isso? Eu acho que vou surpreender muita gente. Sim. Mas eu sou menos cri-cri do que muito pastor por aí nesse aspecto. Sério? Sério. Porque, como eu fui primeiro músico, sim, eu gosto muito, e eu tenho esse lado de questionador, de pensar, eu sou muito da reflexão, da contemplação. Eu acho que às vezes, num afã de ser estritamente bíblico, a gente mata a poesia. Sim. E aí a música, ela vira um jingle. Sim. Né? Em vez de virar um poema que educa, mas também emociona, ela vira um jingle, né? De anúncios de frases decoradas. E eu nunca gostei disso. Eu sempre achei que essa música exageradamente doutrinária é feia. Minha opinião, tá, gente? Sim. Me tolere, me amo. Então eu sou bastante paciente buscando o elemento poético da coisa, né? Não vou entrar em detalhes, coisas específicas, mas às vezes, por exemplo, Cristo já me deu na cruz, então eu não posso cantar que eu quero aquilo que Ele me deu. Por que não? Por que eu não posso desejar aquilo que Cristo me deu? É porque já é seu, sim, mas é meu e eu desejo, tá tudo certo. Eu desejo aquilo que eu creio, afinal de contas. Eu creio, eu tenho, sim, mas eu estou desejando. Permaneço desejando. Então, acho que às vezes a gente é um pouco exagerado. Eu, às vezes, sou mais cri-cri com eles, com uma guitarra desafinada, do que com a letra. Entendi. A grande maioria, os ministros, praticamente todos, são graduados do rema. Pessoal ou está fazendo, ou fez o rema, ou está na igreja. Então, não tem... Eles não selecionam músicas que são totalmente opostas ao que a gente crê. Então o meu cuidado é mais mesmo na técnica. Às vezes, cara, fulano tá tocando alto, eu fico muito com o cara da mesa de som, bicho, baixa essa bateria aí que tá demais. O baixo tá estourando, cara, o baixo não pode ser mais alto do que os outros, não. Do que a letra propriamente dita. Falando em música, literatura, né? Criatividade, pensando nisso. Você é autor de livros também, você está no 2º livro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é que inspirou, Marcos, você a escrever Soberania ou Livre-Arbítrio, né? Qual a principal mensagem que você quis transmitir com esse livro? O que acontece? Pouca gente sabe, por exemplo, que o Ministério Verbo da Vida é um ministério arminiano, porque 95% das igrejas brasileiras pentecostais, elas seguem a linha arminiana. Sim. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. O que acontece? Por algum motivo, as igrejas pentecostais também passaram a ter uma visão crítica do estudo sistemático. Então a gente, por acreditar no mover do Espírito, e que eu acredito e amo, o pessoal começou a achar que qualquer coisa que demanda esforço natural, como o estudo, talvez não seja tão de Deus e possa levar a resultados ruins, não espirituais. Sim. E aí o que acontece? Os segmentos calvinistas, a grande maioria daqueles que não acreditam no mover do Espírito, sim, são calvinistas. Só que esses caras calvinistas, eles são dados ao estudo, à dedicação, à sua forma de ver as coisas. E não é uma crítica ao calvinismo, são irmãos em Cristo, sim, mas que tem uma visão doutrinária diferente. Mais filosófica, né? E aí o que acontece? Surge a internet. E você sabe que se você vai gravar um vídeo na internet com uma conversa inteligente,
você vai ser elogiado. Mas se você bota o mover do Espírito sem explicação teológica para aquilo, isso vai virar meme. Sim. É o que temos visto muito. O mover do Espírito, ele é para ser vivido, ele não deveria nem ser postado, na minha opinião. Porque se você não pode explicar o que está acontecendo, se a pessoa não está participando daquela atmosfera, ela não vai atender. Ela vai ver um monte. O pessoal em Pentecoste olhou o pessoal no mover do Espírito e disse: eles estão embriagados. Que dirá hoje? Que dirá hoje, não é verdade? Então, o que acontece? Esse pessoal mais qualificado do mundo calvinista dominou a internet como os inteligentes. E eu comecei a ver muita gente pentecostal e que acredita que não era de uma matriz calvinista do determinismo, de que Deus seleciona para a salvação, de que quem quer que seja salvo vai ser salvo, porque a graça é irresistível, indo para a internet como presa fácil para essa linha de pensamento. E chegando a questionar, né? Porque também não havia dentro do movimento pentecostal arminiano vozes fortes que falavam de igual para igual no nível de profundidade, de segurança. Por outro lado, o pentecostal tende a não gostar do papo acadêmico. Então a minha ideia foi fazer um livro que falasse sobre o assunto, mas que o povo que não é acadêmico conseguisse ler. Então a soberania ou o livre-arbítrio, ele busca mostrar primeiro que Deus é sim soberano, né? Sim. E o pessoal acha que quem não é calvinista diminui a soberania. Então a gente tem toda uma prova de que Deus é soberano dando liberdade, que a nossa liberdade é um prêmio da soberania de Deus. Deus nos premiou com a liberdade. Ou seja, ela é uma dádiva. Eu não tenho glória na minha liberdade, eu não mando em Deus, eu tenho porque Ele me deu. Sim. Contudo, Deus, ele vai respeitar essa liberdade que ele dá e como ela opera e o que o pecado de fato faz. Porque o pecado é ele que cerceia a nossa liberdade, não é Deus. Sim. Então, como se dá a salvação? E também o grande capítulo de maior debate, que é o capítulo 9 de Romanos. Então eu faço uma leitura versículo por versículo desse capítulo nesse livro. Primeiro a gente mostra os fundamentos do que é a chamada teologia arminiana, mas com uma linguagem de púlpito e não de universidade, né? E também explico esse capítulo dentro dessa visão que a gente segue. Basicamente é isso o livro. Muito bom. E quanto a projetos futuros? Tem mais um livro aí? O que é que tá vindo? Então, eu tô sempre pensando num livro, mas livro é muito trabalho pra fazer. Eu não sou uma pessoa tão sistemática como eu gostaria. E pastorear consome muito do meu tempo, consome muito da minha energia. Eu também sou pai de 2 meninas, isso também dá muito trabalho. Sou casado com uma artista, né, Virgínia? Ela é uma mulher extremamente talentosa. 3 mulheres em casa para dar conta. Casa não é a coisa mais fácil, mas na igreja. Então hoje eu estou mais focado realmente na igreja, nos projetos da igreja, mas eu tenho desenvolvido também um trabalho de ensino na internet. Sim. Já estou em Colossenses, um trabalho que comecei ano passado, de ensinar, fazer uma live de segunda a sexta sobre cada capítulo do Novo Testamento. É por meio da academia de interpretação? Está aberto no YouTube, qualquer pessoa pode entrar lá e ter acesso a esse, né, meu YouTube, Marcos Honório JR. E aí eu estou ensinando. Eu tento fazer um capítulo por dia, não é todo dia que eu consigo, hoje mesmo não consegui, tive alguns problemas técnicos, e às vezes um capítulo vai mais do que um dia. Romanos 8, eu fiquei 5 dias, uma semana inteira em Romanos 8. Mas é um trabalho que eu estou gostando muito do resultado, porque eu vejo muita gente, assim, quer estudar, quer se aprofundar, mas tem medo de material, não sabe se é da visão, se não é da visão. Então pega esse material aqui e assiste essas aulas, e aí você vai ter base para começar a entrar em drogas mais pesadas e saber dialogar, né? Então tá na internet, tá me consumindo muito tempo também, é um trabalho enorme, né? Fazer uma leitura do Novo Testamento inteiro. E não é assim, um comentário outro. Eu entro no capítulo, faço a introdução do livro, aí eu leio todos os versículos, eu comento todos os versículos, paro em algumas palavras, alguns versículos ficam 2, 3 aulas no versículo. Tem sido muito legal, muito gratificante, um resultado muito bom. Então, por enquanto, esses são os meus projetos. E aí, você citou a academia, tem esse curso online, né? Hoje em dia tem tanto curso por aí. E qual é a ideia? A ideia é dar para as pessoas ferramentas para que elas interpretem a Bíblia com segurança.
Para não ficar com esse medo. Será que eu estou interpretando certo? Será que eu li certo? Isso é o medo de muita gente. Sim. Muita gente tem medo. Será que é isso mesmo que eu concluí? Então, como ter ferramentas que vão permitir você ter certeza de que está interpretando correto? O que você está lendo ali é isso mesmo? Né? Tem tanta versão, qual é a melhor versão? Então, tudo isso a gente explica na Academia da Interpretação. Antes da gente terminar, Marcos, qual é o principal erro na interpretação bíblica mais comum, assim? Tem um assim, olha, geralmente as pessoas erram por interpretar dessa forma. Eu penso que o maior erro é... Deixa eu pensar se é o maior. Tem alguns que são bem graves, né? Como uma literalização exagerada. Porque a Bíblia usa um monte de figuras. Sim. Se eu literalizar a figura, eu vou interpretar. Sim. Né? Se eu falo que você água mole e pedra dura, quanto basta figura, eu não estou falando nem de água, nem de pedra. Né? Se eu literalizar isso, eu vou achar que eu estou falando de água e pedra. Sim. Né? Então a Bíblia também tem textos assim. Outra questão é quando a pessoa faz a pergunta: o que esse versículo significa para mim? Por que isso é um erro? Porque não foi você que escreveu. Então Sim. você tem que buscar o significado do autor original. Mas eu acredito que o principal erro seja o isolar de textos, porque a Bíblia, para a nossa facilidade, quando ela já tinha 1500 anos fechada, ela foi dividida em versículos. Então pensa nisso. A Bíblia ficou mais tempo sem capítulo e versículo do que com capítulo e versículo. Tá? Capítulo e versículo não tem 500 anos. Então, a gente achar que todos os versículos da Bíblia são uma verdade concisa em si mesmo, não são. Então as pessoas ignoram não só a mensagem geral do livro, como a mensagem geral das Escrituras. Sim. Então, nas minhas aulas, tanto na escola como na academia, eu ensino que a Bíblia tem uma mensagem. Não estou falando da Bíblia, a mensagem não. Qual é a mensagem da Bíblia? Ela é a história da redenção da humanidade na pessoa de Jesus. Sim. Então, se eu leio qualquer versículo da Bíblia, ignorando que ele é uma construção dessa mensagem, e isolo do começo ao fim, bel prazer, sim, para aquilo que eu desejar encaixar, porque frase isolada pode encaixar em qualquer coisa. Eu posso fazer o que eu quiser com o versículo isolado. Sim. Mas eu preciso lembrar que ele está dentro. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ele está dentro de Efésios. Então eu tenho que entender Efésios para entender Efésios 2:8. Todo o contexto, né? E eu tenho que entender que Efésios está dentro da Bíblia. Sim. Então isso nem Efésios é isolado, nem Efésios 2:8 pode ser isolado. Então esse eu acho que é a principal questão. Hoje a gente vê muita loucura sendo feita com versículo sacado. Eu peguei, olha aqui essa frase aqui, peguei uma revelação. Aí eu construo em cima daquela frase, ignorando tudo que está em volta dela. Sim. Então isso é um perigo muito grande. Pra gente terminar, gostaria que você compartilhasse uma dica de leitura com as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos lá, eu vou compartilhar 2 dicas. Sim. O livro que mais me inspirou na compreensão do Evangelho e o livro que mais me inspira no ministério. Então o livro... vou citar 3. Então. Eu citei esse primeiro livro que eu li do irmão Reagan, e até hoje ele é uma referência para mim, Seguindo o Plano de Deus. Né? Eu sempre, de vez em quando, anuncio ele na igreja, né? E eu falo, olha, esse livro aqui é o responsável por tudo isso aqui. Vale ser relido sempre, né, Marcos? Exatamente, por causa desse livro, Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan. E o livro que me deu uma compreensão do Evangelho, que eu acho que, depois da Bíblia, todo cristão deveria ler, é o Cristianismo Puro e Simples. Sim. Esse livro, C.S. Lewis escreveu na época da guerra. Ele falava no rádio para os soldados na guerra. Então ele faz toda uma explanação, começando sobre se faz sentido uma fé, se essa fé é num Deus único ou num Deus politeísta. Depois ele vai caminhando e ele vai provar por que o Evangelho é a única fé que faz sentido. Então esse livro, aí por isso que chama Cristianismo Puro e Simples. Né? E não é a linguagem acadêmica que os outros livros de C.S. Lewis têm. Então é um livro muito fácil de ler. Então, para a compreensão do Evangelho, indico esse livro. Agora, no meu ministério, eu tenho uma prática de ler anualmente um livro qualificado de Tony Cook. Sim. Então, todo ano eu faço uma leitura de Tony Cook. Quando eu fui para Goiânia, eu comprei aqui, sabe, uma coleção de Tony Cook. Eu dei um para cada líder. Eu falei, você não vai trabalhar comigo se você não ler isso aqui. Né? E a gente tem um treinamento anual dos ministros lá, e todo ano meus ministros têm que ler qualificados e fazer resumo de qualificados, porque eu acho que ninguém poderia entrar no ministério sem ler esse livro. Esse livro é essencial
é fantástico. Deveria ser manual de cabeceira de todo ministro. Que coisa boa. Todo ministro tem que ler. Verdade. Pois é, aproveite a dica aí, né? Já acesse verboshopping.com.br, garanta o seu, ou também procure a loja mais próxima. Marcos, muito bom essa conversa, viu? Muito obrigada, aprendi muito e acredito que as pessoas que estão nos acompanhando aprenderam muito também. Muito obrigada mesmo. Amém. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Verbo Online, Ministério Verbo da Vida, e espero que você tenha sido edificado por essa conversa aí. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.